Oi? Mensagem aí. Entrou um negocinho que. Ah, tá escrito gravando, ok. Uhum. Então tem essa morte insólita, né? Mas tem essa questão muito forte dela descobrir a gravidez quando ela descobre a morte do marido, né? São quase, quase simultâneas essas duas coisas. Então, esse evento já prende muito a gente. Acho que a gente fica com curiosidade de saber como essa história vai se desenrolar. E uma das coisas que me encanta é que, apesar de ser insólito, absurdo, tem uma certa comicidade, né? A narradora, ela tem um humor, assim, um certo sarcasmo das coisas. Então, eu acho ela muito, apesar dela estar ali vivendo esse luto, eu acho ela muito interessante, essa narradora. Dá vontade de ser amiga dela. Eu acho que eu gostaria de ser amiga dela. Uma boa imagem essa. Uhum. Eu acho que a gente podia se apresentar antes, né? Não sei se todo mundo conhece todo mundo aqui, mas eu acho que a gente podia Só um contar um minutinho, eu pouco. vou arrumar um negocinho. Mudar o fone. Se vocês quiserem começar. Ah, não, eu digo nós duas, né? Não sei, como a gente está em poucos, até se quiser dar uma rodadinha, não tem problema. Tem muita gente que não consegue fazer isso. Mas, bom, eu sou Raquel Ferrari, sou psicanalista e trabalho com o tema da maternidade já há algum tempo e escrevo sobre esse assunto. Tenho um livro que é fruto do meu doutorado, que se chama Maternidades, Assombro e Elaboração. É um assunto com o qual eu estou bastante envolvida há muito tempo. Faço rodas de conversa com mães, com mulheres mães, já há bastante tempo também. E eu e a Thalita, a gente é do mesmo laboratório de pesquisa da USP, né, onde eu fiz o meu doutorado, e a gente continua ali no grupo como pesquisadora. Estou vendo que a Renata chegou também. Oi, Renata. A Renata também é do nosso grupo. E a Thalita se apresenta a você. Bom, eu sou formada em letras, eu sou professora de espanhol e de português na SPM, aqui em São Paulo. Dou aula nos cursos de jornalismo, de comunicação. E eu estou agora estudando a inveja e a gratidão na maternidade. O sentimento de inveja e gratidão a partir de textos literários. Então, os livros que a gente está lendo fazem parte desse percurso meu pelas obras literárias, em que eu ia vendo essa forma de mal-estar na maternidade que aparece como inveja, né? Acho que nesse livro até tem algumas partes que a gente pode pensar, né? No momento que ela fala isso. Começou com a filha única, né? Nos nossos encontros da filha única. Depois a gente trabalhou as abandonadoras. Ai, Luísa. Tá Vocês ouvindo? me escutam bem? Alguém escreveu dizendo que não está me escutando bem. Eu escuto. Vocês Oi, estão. oi, Raquel, desculpe. Oi, Não Heloísa, sei se tudo sou bem? só eu. Tudo bom, Como é que querida? vai? Não sei se sou só eu que estou te ouvindo mal ou se o teu som para mim está meio abafado. Para as É, outras pessoas está normal? tá? Eu acho que o Deixa- som tá Tá, tô um ouvindo pouquinho mais normal. baixo, mas dá para ouvir. Tá. Posso Então tentar botar talvez seja um o problema fone com o aqui. meu. Vou botar o fone para ver se melhora. Peraí. Então a gente passou pelas abandonadoras. Então, isso aparece na filha única. Depois a gente foi para as abandonadoras. Como amar uma filha. E agora não fossem as sílabas do sábado. É esse no nosso primeiro ano do grupo. Então é isso. A ideia do grupo veio dessa inquietação, né, e dessa surpresa de ver as autoras falando sobre momentos de inveja, estados invejosos na maternidade. E aí depois as amigas vão falando, eu também vi, tem naquele outro livro, tá aumentando, né? O repertório tá aumentando. É, Acho que é isso, né, Raquel?
mais para a gente situar quem nunca veio, que esse trabalho aqui, esse projeto faz parte dessa pesquisa da Thalita no pós-doc, lá nesse grupo que a gente participa. Então, vocês são colaboradores da pesquisa. As conversas que vamos tendo aqui. Eu vou começar então fazendo algumas coisas que eu anotei, só para dar uma aquecida. A gente faz assim, aí depois a gente faz uma rodada e conforme vocês forem falando, vocês podem contar um pouco alguma coisa aí de apresentação bem sintética, né, o que quiserem. E aí a gente vai podendo se aproximar um pouquinho mais. Tá bom? Combinado? Eu não conhecia esse livro, foi a Thalita que me apresentou e eu adorei o livro, adorei a escrita, também concordo, Thalita, que seria amiga da Ana tranquilamente. Achei ela muito espirituosa, muito sarcástica e muito verdadeira. Né? Acho que ela é muito verdadeira nos afetos, na expressão dos afetos, né? Mas é um romance que aborda muito o luto, né? A gente acompanha o processo de luto dela o tempo inteiro. E tem essa simultaneidade, né? De que ela vai ser mãe quando ela perde o marido, o pai dessa criança. Então é uma coisa muito impactante. Aliás, quando a Thalita me contou, vamos fazer esse livro, o livro é assim, começa assim. Eu falei, ai meu Deus, será que eu quero ler isso? Mas eu agradeço, porque eu gostei muito de conhecer a obra e o estilo de escrita dessa autora. Mas o fato que então é um livro que vai falar de luto e de maternidade o tempo todo, né? Então, é vida e morte ou morte e vida se entrelaçando desde o início, né? Que a gente vai acompanhar. E ao falar da sua maternidade nesse contexto, a narradora é tão franca que acaba por parecer porta-voz de muitas mulheres, né? Acho que por causa desse estilo dela, dessa franqueza, ela fala coisas assim, tem frases dela que são perfeitas para descrever a experiência da maternidade, independente de se ter vivido alguma coisa semelhante a dela ou não. É a maternidade, né? Ela tem uma descrição muito afiada dos sentimentos de uma mulher ao cuidar de um bebê, sozinha. No caso dela, o marido morreu. Mas o que a gente vai vendo é que a gente pode ir pensando naquela configuração para uma coisa muito comum, em especial no Brasil, que é a mãe sozinha, tendo que cuidar. O marido desaparece, não morreu, não assume, ou mesmo quando está em casa, está desaparecido, mesmo quando mora, né? Então, essa ausência do pai é uma coisa que a gente conhece, infelizmente, a gente conhece muito bem. Então, quando a gente vai acompanhando a história dessa mulher, que está sozinha porque perdeu o marido, porque ele morreu, as falas delas são muito facilmente transpostas para outras situações, né, de solidão, né? E aí é um romance também sobre mulheres, né? Sobre 3 mulheres unidas a partir de uma perda, né? A Ana, a Madalena e a filha da Ana, Catarina, né? E a amizade, né? Essa amizade que vai se constituindo entre a Ana e a Madalena de um jeito muito esquisito, né? Que começa com ódio, com muito ódio. E ela não tem papas na língua para falar sobre esse ódio. Isso é uma coisa que eu gosto muito dessa personagem. Dela ter, assim, ficar muito à vontade para falar desses sentimentos hostis, né? Inclusive por quem morreu, sabe? Ela de si mesma, da Madalena, né? Então, é uma amizade que começa desse jeito e essa Madalena vai se aproximando e vai sendo vai constituindo uma família com ela, né? No cuidado com a criança que vai nascer. E ela vai contando isso tudo de uma maneira que faz a gente rir, faz a gente chorar, a gente vai se identificando assim, muito facilmente, né?
Eu achei um comentário sobre esse livro numa coluna que tem na Folha de São Paulo que chama Morte Sem Tabu, que é uma escritora, a colunista se chama Cíntia Araújo. E tem uma frase dela que eu achei muito interessante, que é assim: Mariana consegue, a autora, né, consegue encaixar frases e parágrafos tão profundos em suas histórias, porque ela tem outras histórias sobre luto, né, tem outros livros sobre luto. Então ela consegue encaixar frases e parágrafos tão profundos em suas histórias de ficção, essa forma de escrever que torna quase palpáveis reflexões tão pouco escrevíveis. Achei genial, né? É isso, né? Ela coloca em palavras assim, olha, eu vou dizer, você que se vire com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Então, eu fiquei aqui pensando que seria bom a gente trazer esses elementos, assim, porque como é um livro que, à primeira vista, o tema central é o luto, mas é um luto que acontece também junto com a maternidade. Então, por essa razão, ela vai falando da maternidade de um jeito que nos interessa muito, porque ela vai falando muito francamente o que ela vai sentindo, né? É claro que é uma experiência muito particular, embora isso não seja incomum, né? Muitas pessoas perdem companheiros e companheiras na gravidez, no puerpério, e é uma tragédia, claro. E esse atravessamento entre luto e maternidade, a meu ver, mobiliza afetos que podem ser muito similares nas duas experiências, especialmente se acontecem juntos, né? As experiências acontecem juntas. Assim, nossa protagonista é capaz de falar com muita liberdade de seus medos, suas dores, seu cansaço, sua indisponibilidade, suas dúvidas e mais, seus afetos hostis, além dos amorosos. Ana tem um tom na sua linguagem que não teme falar do trágico da nossa existência. Esse é um outro ponto que me agrada muito, né? Ela fala muito francamente dessa condição trágica, né? Não a tragédia da morte, mas a tragicidade da própria vida. Tem um trechinho lá que ela vai falando, que ela vai vendo as pessoas assim felizes, não sei se é aquela cena do parque, alguma coisa assim, essas pessoas nunca tiveram, né? Não estão sabendo que vão morrer, que as pessoas vão morrer, né? E eu sei, né? Então, quando você passa por uma situação dessa, você já sabe, isso não, você não tem mais como sair desse lugar, assim, esse contato com esse dado de realidade, né? Eu acho que ela explora bastante o cenário feminino em que os homens desaparecem por morte e restam as mulheres. Mas, como eu falei, essa realidade também é comum, mesmo que não seja por morte. E aquele pedaço lá em que a autora introduz o assunto da sogra é mais um elemento que ela vai trazendo para essa responsabilização sempre da mulher. Até para uma pessoa que seria improvável, né? Os irmãos do marido recorrer a nora, cujo marido já faleceu, quer dizer, uma situação até mais improvável, né? Mas é isso. É sempre a expectativa de que a mulher é que vai cuidar, né? Assim, duas coisas para terminar. Assim, o título, para mim, né? Ele evoca um pensamento comum diante de um acontecimento trágico, né? Se não fossem, ela não tem o se ali no título, né? Mas é isso, né? Se não fossem as sílabas do sábado, né? E ela vai falando muito em alguns momentos, e se tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo, que é uma reação muito comum diante de um acontecimento tão impactante assim, a gente fica pensando se dava para voltar e se daria para refazer de algum outro jeito, né? Numa tentativa de voltar no tempo, né? E aí, uma coisa que me tocou bastante é que o romance, então, ele coloca uma lente de aumento sobre a transitoriedade da vida, né? Seja para falar do fim de uma vida, de uma perda de um ser amado, seja para falar da passagem do tempo, porque a gente vai acompanhando idas e vindas, né, do crescimento da filha dela, né? Do tempo que vivemos na criação dos filhos, na passagem de uma vida sem filhos para uma vida com filhos, que esse é um tema
muito forte da maternidade, né? É sempre uma forma de vida que vai embora e outra que se impõe. Então, acho que esse tema da transitoriedade me tocou muito também, porque ela usa frases muito bonitas de se ler para falar dessa transitoriedade, né? É só para a gente abrir aqui essas ideias que eu anotei aqui que eu queria compartilhar com vocês. Legal, Kelly foi anotando aqui. É, eu tem várias cenas que eu queria falar, assim, queria escutar vocês, mas eu pensei nesse arco da uma coisa que me chamou a atenção foi como ela apresenta a Madalena no começo, né? A primeira impressão, a gente começa conhecendo primeiro antes de saber o que aconteceu, a gente conhece a Madalena. A gente tem ela vai descrevendo a Madalena, né? A Madalena desfigurada ali pela dor, e ela tem uma frase que eu acho que me chama muita atenção, que ela fala: Madalena tinha começado a doer muito antes. Porque ela ficava se perguntando, será que eu já estou assim também, desfigurada pela dor? E aí ela fala que ela tinha começado a doer muito antes. E eu fico pensando, o que que será que é? O que que é essa dor, né? Uma dor de vendo já o Miguel se deteriorando, adoecendo, né? Acho que faz a gente pensar nisso. Mas como ela depois dessa travessia que ela faz, né? São 9 anos, também uma travessia com muitas idas e vindas no luto. Mas como ela no final mostra a Madalena leve, né, e quase radiante, tem o cabelo dela esvoaçando, né, quando elas estão se preparando ali para a viagem. Acho que essa imagem fala muito dessa, dessa travessia das duas, né? E que a gente tem muito pouca notícia do luto da Madalena, né? A gente, na verdade, fica conhecendo a gente é um luto pelo negativo, né? Porque fica interditado, o luto da Madalena fica interditado. A gente estava conversando, né, Raquel? Eu fiquei pensando, talvez ela viva, talvez não. É claro que a Madalena vive o luto dela, mas é um luto ali silenciado que ela deve ter ali naquele apartamento lá em cima. A gente não tem notícias nenhuma, né? A gente conhece muito o apartamento da Ana, e ela tem essa linguagem da arquitetura, né, que é muito interessante, como essa linguagem aparece. É muito curioso porque a autora é defensora pública, né? Não sei se vocês viram, mas ela é tão articulada para falar da arquitetura, da biologia, ela traz coisas do André, que era biólogo, né? Mas tem esse olhar para a estrutura do prédio, desse prédio que ganha vida também. Eu acho muito interessante como ela fala, ela vai humanizando o prédio, as coisas no apartamento, né? Que ficam, ela vai pedindo licença para as coisas para entrar, e ela vê que os móveis, os objetos estavam ali sofrendo junto com ela. E tem uma hora que ela fala também, assim, que ela, nessa humanização, ela fala assim, que as coisas têm a sorte de saber, de cumprir o destino delas. Não sei se, é bem no comecinho. É quase como se ela tivesse ali uma raiva das coisas, porque as coisas têm que realizar o destino delas. O ser humano não, o ser humano é tão frágil nessa nossa condição que não tem um destino para ele, né? Tudo pode interromper esse destino. Então eu acho muito bonito quando ela vai na casa também dos novos, das pessoas que ela vai conhecendo depois, e ela fala daqueles móveis que são móveis de pessoas que não são profundas, então tem uma certa. Ai, não me ocorre agora a palavra, mas uma certa superficialidade nessas pessoas, e essa superficialidade está nas coisas, está na arquitetura, está nos móveis. Eu acho ela muito sagaz, né, nisso. E também eu acho muito bonito quando ela fala, outra linguagem que ela traz, que aí tem a ver com a vida, né, dessa escritora, que é a linguagem jurídica. A Camila é advogada, né? Que ela fala do juiz, do que ela tem que processar a Madalena, porque ali aquela dor, é só assim que o conflito delas vai se resolver, porque já tá, elas vão terceirizar aquilo. Depois que começou, depois que foi para essa instância, já não tem mais o que fazer. Elas podem até sair de cena, porque isso aí são os advogados que vão brigar entre eles, né? É, eu achei interessante isso. Quando você não dá muito conta, você acha que tem que judicializar as coisas, né? A sua raiva tem que ir para
alguém tem que se ocupar disso. E aí ela traz o processo da separação dos pais, o litígio dos pais dela, né? E eu acho muito bonita aquela cena que ela fala do pai, desse pai que vai com terno marrom, que o pai falava que o terno marrom era não era de bom gosto, e é aquele dia ele vai com terno marrom só para mostrar que ele não tinha recursos para ajudar a filha. E aí eles brigam, e aí depois tem aquele momento da trégua, que eles ficam fumando cigarro embaixo da árvore. Essa cena, essa imagem volta vários momentos, né? Madalena, a gente precisa fazer isso, porque só assim a gente vai poder depois fumar um cigarro na sombra da árvore, né? A gente primeiro precisa brigar para depois ter essa trégua. Então eu acho ela muito interessante em vários momentos eu tinha vontade de tirar foto e mandar para as pessoas e falar, não é assim mesmo? A vida não é assim mesmo? Ela não tem razão? Bom, mas é isso. Vamos escutar vocês e depois a gente vai falando mais. Quem tinha levantado a mão? Vai levantando a mão e a gente vai rodando. Camila. Eu achei muito engraçado, porque quando eu propus o livro, uma amiga minha também topou ler junto, ela não pôde vir hoje. E eu achei isso, que ela falou a mesma coisa com a Thalita. Ah, eu comecei a ler o livro e eu não conseguia mais parar. E pra mim foi um livro muito difícil de ler. Tipo, que eu pensei, nossa, se não tivesse o grupo, eu não leria nesse momento, assim. E não porque você fala, nossa, a história é chata, ou. Não, eu só sentia que eu precisava tomar um fôlego, assim. Toda vez que virava um capítulo, eu falava, nossa, eu preciso respirar. E a gente estava conversando, e eu falei assim, acho que é muito difícil, às vezes, você estar ao lado de alguém em luto quando você não está em luto, assim. Ou você está em luto, mas você não quer entrar em contato com essa parte. E eu pensei que talvez seja esse meu momento. Então, foi um livro muito difícil de ler, mas ao mesmo tempo muito legal. Essa cena do processo eu achei maravilhosa, assim, porque essa história me lembrou uma série que chama Disque Amiga para Matar, que na verdade a moça atropela o marido dessa mulher e ela sente uma culpa terrível e ela decide que ela vai ajudar ela. Então ela dá um jeito delas virarem amigas e ela não conta pra essa que foi ela quem atropelou, porque ela fugiu. E eu lembrei muito da Madalena nisso, assim, de quanto também ela aguentou esses ataques explícitos, talvez por uma culpa. Quando você traz a parte do luto silenciado, eu pensava muito nela. Eu falava, gente, ela perdeu também e tem uma tirania da Ana ali, tipo, como se o Miguel. E por mais que você entenda que ela tá ali num momento de muita dor, eu ficava muito angustiada quando ela falava da Catarina, que era uma criança que não dava trabalho e que ia, e da Madalena que aguentava. E daí, quando tem a cena do processo, que ela chega muito brava, eu falei, é a virada, porque daí ela, na hora que ela tacou de volta, ela falou, não, estamos quites. E como advogada, trabalhando nessa área, inclusive, você percebe um pouco isso da terceirização da briga, tipo, porque é engraçado. Esses processos às vezes duram anos e as pessoas continuam convivendo. Parece que elas só lembram de brigar no processo, assim. Então, foi para mim foi muito interessante assim ler. Eu achei também genial. Ela coloca de um jeito muito bom algumas cenas, mas foi um livro muito difícil assim de ler. Eu falei, não, eu só vou terminar por causa do grupo pra gente discutir, mas foi puxado assim. Camila, Acho sabe que o que eu lembrei quando você está falando que tem um trecho que ela fala dos amigos que se afastaram dela, né? E ela fala assim: eu também, eu iria lá, ficava meia hora com a viúva e corria para casa para ver se está todo mundo vivo e vai ficar para sempre vivo, né? E, assim, eu me identifiquei muito nesses amigos. E você sente uma certa culpa. Então, eu acho que eu também li o livro por uma certa culpa de falar, não, a gente tem que aguentar esse momento difícil dela. Mas ela tá muito sozinha, né? Mas é engraçado essa coisa que ela fica com a suspeita que a Madalena tem uma casa na praia, que ela não, um apartamentinho na praia, que ela fala assim, a Madalena é esperta, ela ocultou isso e ela acha ela mais interessante por causa disso. É, sim. e a gente fica com a dúvida, né? Assim, será que ela escondeu mesmo? Que ela se preservou, né? E é curioso porque ela não tem rede, né? E ela vai desfazendo a pouca rede que ela tem, né? Esses amigos, e ela não consegue restabelecer. Ela ficou o tempo todo falando daquele Patrick, né? Desse amigo, mas parece que era a pessoa mais próxima dela, o pai também.
não comparece, né? Continua não comparecendo muito. Que bom que aparece a Madalena, né? Provavelmente por muita culpa, mas é E a curioso culpa porque é a culpa. Francisco, né? E a Francisca também é um O pai do personagem, Lúcio. né? E parece que a Madalena ela precisa existir para ela colocar para a culpa ficar muito condensada nela, né? Porque ela, quando ela fica esses ICs, né? Se eu não tivesse pedido, fosse levado o quadro e eu tivesse chamado ele, né? Então ela se sente também responsável, né? E aí ela fala, não, mas eu posso qualquer coisa. Ela se coloca aqui muito indisponível, você falou, né, Raquel? Porque ela estava completamente preenchida por esse luto, né? Hum. E pela maternidade também, né? Porque são duas coisas que preenchem muito, né? O luto ocupa muito espaço e a maternidade ocupa muito espaço, né? E quanto de energia ficava para a maternidade? Ela fica sempre se perguntando isso, né? Que ela sabe que ela deu menos do que ela poderia ter dado, né? Que ela estava sempre era um sorriso meio não espontâneo, que ela estava sempre muito preocupada com as coisas práticas, se ela tinha tomado banho. Mas a gente fica pensando, daria para ser de outro jeito? Provavelmente não, né? É. E eu pensei até na Madalena como essa maternidade para mim pareceu muito linda a Madalena com a Ana, porque ela é esse ambiente assim, ela eu vou sentar aqui no sofá e comer um frango, você precisa de ajuda, ela fazia o mercado ali e não cobrava, sabe? Ela sobrevivia. Então para mim apareceu a maternidade muito nela, assim, algo que e ela guarda uma parte, que é essa casa na praia. Então ela conserva uma parte dela que assim, você não pergunta, eu também não vou falar e fica esse mistério. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso falar? Claro. Ah, então, nossa, eu fiquei pensando assim que podia ter um livro da Madalena depois, sabe, ser uma continuação, para saber o que aconteceu do lado de lá, o que aconteceu com ela. Eu fiquei muito instigada com essa relação das duas. Essa coisa de que foi colocada agora, né, preenchida com esse luto, é uma sensação de que ela estava sobrevivendo, né, meu Deus, a Ana. Agora, eu fiquei pensando como pode, né, que essa relação de culpa que ficou entre de dívida quase, né, que a Madalena ficou assim quase como uma dívida mesmo, né? Ela cuidava dela, parece que por dívida, e a Ana reivindicava essa dívida, me parece, assim, tinha um implícito que eu sinto que tem a ver com estar tão preenchida por esse luto, e eu sinto que talvez a sensação que me dá é que a Madalena parece que cuidava da Ana para esvaziar o próprio luto, sabe? Assim, para conseguir talvez sair um pouco de si, não sei. Aí eu estou viajando um pouco aqui, porque por isso que eu queria um livro sobre a Madalena, porque entender o que ela passava, porque é, não sei direito, né? Eu fiquei pensando muito. Eu sou psicanalista também e eu estou atendendo como é dizer, uma moça, né? Que tem 50, uma senhora que tem uns 50 e tantos anos que está no luto da mãe, que foi do dia para a noite, e eu cheguei até recentemente aí na casa dela, que ela morava com a mãe, era elas são bem simbióticas, assim. E acho que é um pouco isso, assim, eu fui lendo enquanto eu estava atendendo essa pessoa que chegou em carne viva do luto, assim, muito em carne viva. E foi uma vida, ela e a mãe, inteira. Então, assim, tipo, desde o quartinho dela, ela não conseguia mexer no quarto da mãe, não conseguia mexer nas coisas e tal. E eu sinto que é aquele trabalhinho assim, quase que. Eu sou doula também, né? Fui doula. É um trabalho meio de doula cuidar de luto mesmo, né? É. Assim, Uhum. e o acompanhamento com ela é meio isso, assim, comeu, tá dormindo, conseguiu trabalhar. É bem assim, né? E a Madalena nesse lugar, né? Com a Ana, né? E o que imagina o que estava passando a Madalena, não sei direito, né? E eu achei muito interessante para mim, eu amei essa passagem de tempo do livro,
e no final elas indo para saindo do apartamento, né? Enfim, era um apartamento, indo viajar, e essa coisa de ter um mundo que a Ana fala que ela vai descobrir sobre a Madalena, que ela nunca deu conta de, de querer saber. Não dava, sabe? Assim, agora eu vou saber. Era quase isso, apesar de elas terem vivido 9 anos, delas terem estabelecido uma relação, delas terem tido muita intimidade, né? Delas terem brigado. Quem é a Madalena? Eu acho que ela ensinou isso no final, né? De que, tipo assim, to be continued, né? Assim, a coisa vai, algo vai, Temos tempo, né? Fala no final, né? temos tempo agora para eu conhecer essa mulher, que assim, que eu Uhum. nunca deixei muito entrar, e ao mesmo tempo que ocupou todos os espaços e me sustentou ali, né? Não tem, né? E essa coisa também da eu fiquei pensando também na Catarina, né? Como esse estado de a Catarina ela foi ela percebeu, né? Ela sabia da mãe. Tem várias passagens que diz isso, né? Que ela não, apesar dela ter vontade, às vezes ela não forçava a barra, porque ela via que era demais para a mãe, né? E eu fico pensando também o quanto que isso também não, sei lá, pensando na Ana, né, essa experiência aterrorizante, né? Como a Raquel trouxe, assim, é difícil. Para mim não me deu uma repulsa, para mim deu uma coisa assim, para mim deu oposto. Eu li muito rápido o livro, foi rápido e foi deu uma coisa assim, nossa, como é que elas vão sair e aquele começo também, né? Super impactante, né? O começo, assim, você não entende direito, aí de repente você descobre que um caiu em cima do outro. E essa culpabilização também, né, da Madalena, no sentido dela não ter cuidado dele, né? Dela não ter conseguido, não ter evitado, né? E o quanto que isso não se alonga e se repete aí nessa relação, talvez como uma reparação, talvez como né, assim, tem algo ali não sei, não sei. Aí teria que escrever um livro sobre a Madalena, mas fiquei viajando no que será que a Madalena passou antes, né? Porque eu acho que é isso, né? Tá vivendo com alguém que se suicidou, tá vivendo com alguém que estava adoecido, com certeza, né? E que ela estava ali do lado e, e que não evitou, assim, também, né? Tem, Acho que a Madalena também estava se tratando, né? Conforme você está dizendo, né? Porque uhum, me ela parece que acabava fazendo tudo isso para tentar Para encontrar reparar, né? Talvez para se reparar essa internamente. cura, né? De si, né? Também. Mas às vezes eu achava, eu até conversei isso com a Thalita, às vezes eu ficava com raiva da Madalena, que eu achava ela um pouco invasiva, assim. invasiva. É, tinha uma coisa meio Uma assim, né? coisa Que parece assim que vai. que ela, ao mesmo tempo que era com quem a Ana contava, mas às vezes Tipo, concordava com vai a Ana. embora. Também, Passou também. do Que era ponto, né? excessivo. Na hora que entrou aquele namorado lá, com aquela Sim. coisa E assim. Bate e o na porta, bálsamo. pelo menos, né? Sim. E o bálsamo que foi a entrada da Francisca também, né? Assim, É, como, foi nossa, que, sim, para mim foi um alívio, né? Quando ela A gente chegou. Eu fica só, preocupada com a gente, Catarina, né? Eu falei, nossa, ainda bem que chegou a Francisca. a Francisca carregando a neném, né? E todo aquele ambiente, cuidando daquele ambiente, que alívio a chegada da Francisca. Enfim, nossa, mobilizou muito para mim o livro. Foi super. E eu fiquei com muita vontade de ler mais coisas dessa autora também. Também. Uhum. Nossa, eu fiquei morrendo de vontade. Gostei do jeito dela de contar, gostei do tom dela. Nossa, adorei o livro. Assim. Bem, bem bonito. Curti. É isso, obrigada, Liz. E ela estava falando do processo dela de escrita, né? Que ela, como defensora pública, ela não, ela falou que ela não consegue escrever enquanto ela está trabalhando, porque ela já chega muito mobilizada pelos temas, então ela só escreve nas férias. Aí ela tira umas férias, escreve metade do livro, uma parte do livro, deixa ele lá dormindo, depois ela volta e termina de escrever nas outras férias, nas férias seguintes, né? Uhum. Mas ela diz que ela tem um ritmo de escrita muito rápido, né? Mas é assim, ela.
pessoa genial, né? Porque ela não é mãe e ela fala da maternidade com uma, né, olhando ali de dentro e ela, Eduardo, eu já vou passar para você. Ela fala da Francisca, que a gente consegue quase imaginar uma Francisca, né? Dessas mulheres que a gente conhece, que chega, dá conta de tudo, arruma a casa, coloca água. E, e quando ela fala da Francisca, que ela, tava lá, ela vai lá no forró, e ela com inveja da Francisca, que tem um monte de tentáculos, e ela não conseguia ter esses tentáculos todos, eu achava incrível como ela, mesmo numa situação economicamente inferior, mas ela tem uma potência ali naqueles tentáculos que ela fala, né? Que a Ana não consegue ter, né? A maternidade exige um pouco isso, com muito desgaste, né? Muito esforço, não é que é uma coisa tranquila, a gente faz isso com muito esforço, mas ela estava ali vivendo um luto, né? Ela estava num trabalho de luto. Né? Então, realmente ela tinha muito menos energia para criar esses tentáculos, né? O Eduardo. Bem, acho que indo nessa fala da Francisca, eu não sei se vocês já leram um livro da Bell Hooks, que é Tudo sobre o Amor. E aí me remeteu um pouco, assim, porque ela fala muito de quando você está num ambiente, ela vai falando do amor, né, em vários ambientes, na família e tal, nos relacionamentos. E aí, quando ela fala sobre a família, ela fala muito de como sempre tem alguém, né, que aparece. E acho que a Francisca é essa pessoa, né, a Bell Hooks vai falar que numa família disfuncional ou quando falta alguma coisa, tem um professor, tem um tio, tem alguém que intervém para te salvar um pouco, né? Então acho que até esse olhar da Catarina, que eu acho assim empático com a mãe, né? De sim, dela ter sacado rápido ali o que acontecia e acho que até ter provocado a mãe, né? Quando ela acorda e fala que o monstro que estava no quarto dela era o pai, de alguma forma ela provoca a mãe para que a mãe caminhe, né? Para que a mãe de fato finalize o luto. Não sei se finalizar é a palavra correta, mas assim, ritualize de alguma forma, né? Que aquilo por mais que tenha existido o ritual do velório, tudo isso, né? Mas para entender que algo ali precisa morrer de fato, né? E acho que a Francisca tem esse papel de ter ajudado a Catarina, né? Porque se tudo faltava muita coisa ali para Ana, né? E a Ana não podia dar muita coisa, a Francisca conseguiu dar alguma base, né? Para que aquilo voltasse, a Catarina também conseguisse ajudar a Ana. Então, acho que fala muito sobre essa questão do coletivo, por mais que a Ana tenha se afastado dos amigos, né? Os amigos tenham se afastado da Ana e tal, acho que fica claro o papel da maternidade também como algo que não pode ser vivido de forma isolada, né? É isso, você precisa de uma Francisca, você precisa de uma Madalena, você precisa de intervenções, porque a falta vai ser presente, né, nessa relação. Então, você precisa de alguém que venha ali para conseguir demonstrar um outro cuidado, uma outra coisa. Então, acho a Francisca uma personagem assim crucial, né, para essa história. Laura. Então, eu li o livro faz bastante tempo, né? E, e aí, até quando eu vi que era, né, o grupo de maternidade, eu falei, mas maternidade, eu até demorei um pouco, assim, porque eu não associava tanto esse livro, eu não associaria assim tão fácil com maternidade, né? E eu li o anterior, né, o Como Amar uma Filha, que assim, é muito sobre maternidade, né? Sobre maternidade, sobre relação mãe e filha, assim. Mas aí eu fiquei lembrando desse das sílabas, e para mim é muito mais um livro de amizade, assim, sabe? Para mim o que tinha ficado muito mais era. Eu não, nem lembro muito bem da relação com a Catarine, como era, tô ouvindo vocês falando agora, assim, mas para mim ficou muito mais a coisa do luto e da amizade das duas, assim. Então, para mim ficou. É isso, assim,
eu acho que a maternidade é quase que secundária para mim, eu achei assim, sabe, no livro. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma bebê de 8 meses, né? E passei, então, tô ainda passando um pouco por essa coisa, né, de momento com o bebê, assim, e acho que realmente tem essa coisa de como as amizades mudam nesse período, assim, né? Porque também tem essa coisa né, porque você fica com outra pessoa, porque tem os afastamentos, né? E imagino como deve ser pior ainda, né? Você acha que essas pessoas já se afastam um pouco de pessoas com bebê, porque já é uma situação difícil. Imagina uma mãe com bebê que o pai morreu, né? Fico imaginando que deve ser também, né, muito difícil das pessoas sei lá, conseguirem se aproximar, se conectar, assim, né? E a coisa da relação das duas, eu fiquei achando também que era uma coisa muito utilitária, uma amizade meio utilitarista, assim, né? Acho que alguém aqui falou disso, assim, também, né? Além da coisa da Madalena meio, meio, sei lá, folgada, assim, né? Meio, ao mesmo tempo, ela também, é, é, acho que ela, não sei, para mim ficou um pouco a impressão de que ela, tipo, queria arrumar alguém para estar uma companhia e meio que foi se enfiando porque queria uma companhia e daí para outra também era bom ter uma companhia porque, né, exato, você tava precisando, então e meio isso assim também as amizades se formam um pouco por conveniências assim, sabe? Também, né? Assim, então acho que para mim, assim, me tocou muito no lugar da amizade, assim, sabe, o livro, e por que que as pessoas ficam amigas, né, afeto, ou isso, ou esse utilitarismo, né, assim, então, isso que eu achei o mais marcante, assim mesmo, da relação das duas e da amizade. A Ana muito. Eu não gostei tanto da. Assim, talvez não sei, talvez tenha sido isso também, o que ficou depois, assim, fiquei achando também ela meio. Eu não sei, ela podia facilitar um pouco. Tudo bem que luto e tal, mas eu achei ela meio, sei lá, não sei se é folgada, mas meio que também ficava achando que estavam devendo para ela, sabe? Assim, todo mundo. Então eu achava, ao mesmo tempo que é, ela tinha uma sensibilidade, acho que eu gostei mais da autora, sabe? Da escrita, assim, mas da Ana eu achei ela meio. Acho que ela deve ser meio chata, assim. Não sei se eu gostaria de ser amiga dela, não, assim. Mas a gente tem amiga Então. chata também, né, Laura? Pode ser uma chata legal, pode ser É, uma chata uma chata legal, não, uma uma chata chata também. interessante. É, Uma chata é. interessante, pode ser, mas eu achei ela meio chata, mas tudo bem, eu posso passar um pano porque, né, situação difícil para ela, Especial, né? Mas ela mas me lembra essa chatice, assim, delas. é que eu acho que a pessoa em luto ela fica, né? Assim, muito. As coisas incomodam muito, né? Então, o cara que chega, e eu acho muito boa aquela cena que nessa hora do monstro, e aí o cara levanta e ela olha e ela fala, nossa, que homem maravilhoso, mas aí ele beija ela, ele tá com cheiro de. A boca tem cheiro, e ela, eu não tô mais acostumada com essa intimidade de boca dormida, né? Eu acho ela muito verdadeira nesses momentos. Mas por que eu tô falando isso? Mas a própria narradora, a própria autora, ela fala que ela não foi empática, né? A Ana não foi empática com a Madalena, com o luto da Madalena, e eu acho que me chamou a atenção que ela não foi empática com a mãe do André também, né? Ela estava ali tão em carne viva que no final quando ela vai, acho que vai visitar, e ela olha um pouco mais para essa mulher, né? Mas ela também não quis ela muito perto, no momento Mas em que eu ela acho que perdeu. tem uma frase no livro que resume isso, né? Que a Mariana coloca no livro, que é assim, o luto é um poço de egoísmo. Eu Boa essa acho que é frase. uma frase para mim assim que resume muito isso. Porque o que a gente vai vendo socialmente é que as pessoas ficam tentando não incomodar, né? E acho que a Ana revela francamente o que ela está vivendo, entendeu? E não sobra espaço para ela
ser empática com a Madalena, não sabe. Essa sogra parece que nem. A gente, como leitor, parece que passou batido para a sogra que perdeu o filho, né? É, Não é. tem assim uma história dessa. Né? A Renata falou, não tem a história da Madalena, também não tem essa sogra que perdeu o filho, né? É, mesmo a Catarina, né? É uma menina que tá ali, que vai se desenvolvendo, ainda bem que tem a Madalena, tem a Francisca, tem a escola, mas é uma menina que até tem que amadurecer precocemente, né? Para ficar entendendo a mãe, né? É, uma coisa é muito complicada, porque a gente vê que passa muito tempo, né? Então é um luto que também não vai, né? Não tem uma transformação, não é? Eu acho que parece que a autora quis deixar muito marcado o tamanho dessa dor, né? Mas eu achei que essa frase é uma frase muito clara, né? Que o luto é um poço de egoísmo, porque é isso, tá se todas as energias voltam-se para dentro de si, para sua dor, né? Eu não achei aqui a mãozinha levantada, mas quando vocês começaram a falar da Madalena, né, da situação ali que ela coloca como uma invasão, que aí é só aquele local ali do apartamento da Ana, eu fiquei pensando que ela ia dar notícia da gravidez, né, quando aconteceu ali o acidente, né? Então eu fiquei pensando que aquela gravidez, ela não foi assim constituída ali junto com aquele marido, né? Com aquela idealização daquele bebê e tudo, né? Como que ela pôde constituir ali aquele bebê. E aí eu pensei que a invasão ali da Madalena talvez pudesse ser a mãe falando da invasão da própria filha ali, né, num sentido de que, como ela não conseguia nomear aquela filha direito, de alguma, constituir ali de alguma maneira, aí eu fiquei pensando, será que a Madalena representou, né, esse lugar ali, nesse momento, para Ana? Porque no final, para mim, eu penso que a Ana quis reparar ela de alguma maneira, dela na viagem até a cena que fala ali, né, parece que agora fala assim, ah, vai, né, agora você merece viver. Eu fiquei pensando assim um pouco numa reparação ali, e se a Madalena ela entrou nesse lugar ali dessa projeção ali dessa invasão, mas aí talvez não seria apenas dela, mas da própria filha ali, né? Fiquei pensando nisso. Acho interessante pensar na filha como uma invasora. Não, não tinha me ocorrido. Eu acho uma boa imagem isso. Porque normalmente um filho é um invasor. Né? Quando a gente Sim. tem um filho, ele invade a nossa vida, se É. apossa de todos os nossos espaços e tempos. E nesse caso, se o luto é um poço de egoísmo e ela está completamente voltada para dentro dela, que espaço interno e que disponibilidade teria essa mulher para acolher um bebê? Uhum, sim. Porque tem muita, né, assim, eu sou mãe, minha filha já tem 14 anos, mas eu penso assim, eu não consigo me lembrar como eu era antes de eu ter minha filha, né? Então, assim, a gente, né, tem essa situação, acho que se perde, né? A gente tem que se perder um pouco, mas se constitui de uma outra maneira, é muito estranho, né? Mas um filho, né, ele muda todo, né, o seu contexto. Né? E É. aí é muito difícil falar de um filho, né, nesse tom. Então aí eu pensei, será que, né, a representação da Madalena, né, e aí como também ela tinha toda essa história ali, ah, então é você, né, porque você que tirou meu marido, o que ela poderia talvez também colocar ali para o marido, né, como alguém que tivesse ali, fala, né, convocar e falar, vem aqui, né, me ajuda aqui, me tira daqui, e aí falar, então é você que vai suportar tudo, né? Dulce. Lucy, já vou te passar, só ler uma partezinha aqui que eu acho que Ah, dialoga com o que a Maísa falou, que eu anotei aqui, o bebê é um pouco persecutório, na página 32. Ela fala assim.
no primeiro parágrafo. E o choro dela puxava uma corda de dentro da minha cabeça, passando pelo meu peito, esgarçando a enxaqueca. Ela chorava mais alto que todos os bebês do mundo para me lembrar a madrugada inteira que eu não bastava e não bastaria nunca. Então, esse bebê que vai ficando em algum momento também persecutório, né? Que ela, como se ela fizesse aquilo de propósito, né? Para mostrar ali a, a falta naquela casa, né? Que ela não estava dando conta, né? Que aquela casa não dava conta do bebê. Uhum. Então, eu acho que é muito interessante a sua visão. Oi, Dulce. Então, eu estava pensando, né, o quanto a Ana era uma mulher muito frágil, né? Muito fragilizada, né? E o luto dela, eu acho que, para mim, assim, lendo o livro, parece que assim, foi a vida toda, né? Até que ela, de repente, ela despertou e falou: caramba, eu estou vivendo mais tempo com a Madalena do que eu vivi com o André, André. né? Uhum. E eu também não sei se eu consigo ver a Madalena assim como uma intrusa, sabe? Eu consegui ver ela mais como uma pessoa assim, continente, sabe? Uma pessoa que estava ali sempre, né? Até aquela cartinha, né, que a menina fez, né? Porque ela era aluna, né, da Madalena, e ela foi falando, né, que ela tomou essa decisão, quer dizer, ela tomou a decisão, né? Ela ia tomando as decisões, porque eu não sei se ela pensava, mas ela agia de acordo com e aceitava a fragilidade da Ana, né? Não sei. Uhum. Eu não vi ela tanto como intrusa, eu vi ela como uma pessoa que aguentava, sabe? Tudo que acontecia, mas ela estava ali firme, aguentando, sabe? Não sei. Eu pensei agora também. E é interessante que no final, quando ela sobe para casa da Madalena, que ela nunca tinha ido, né? Ela fala que ela vê ela ansiosa, arrumando as malas, ela fala, mas ela também fica assim, né? Éramos três crianças, ela vê ela também ali, angustiada com a viagem, pensando se ela ia pegar tudo, né? Realmente é o momento que ela olha, parece que é uma das primeiras vezes que ela consegue olhar para Madalena, né? Parecia que ela olhava meio de canto de olho antes, assim, né? E naquele momento ela olha de fato para Madalena. E eu pensei numa outra coisa, quando ela falou da invasão, quando a Maísa falou da invasão, agora eu não me lembro. Quem quiser falar, depois eu lembro. Ah, lembrei. Ela fala, eu acho uma coisa muito interessante. Então, ela fala que ela não sabe se ela sentia saudade do André ou da juventude dela. Eu achei muito boa essa parte, né? Porque as duas coisas estavam juntas, né? Parece que eles se conheceram ali num momento bom, da vida, eles estavam cheios de sonhos, e aí aquilo interrompe, aí vem a maternidade, que é um antes e depois, a vida dela, e aí a Maísa falou, eu não lembro muito como eu era antes, talvez ela fique com essa sensação assim, quem eu era antes de ter perdido o André, antes de ser mãe, são muitos antes, né? Aos 30 anos e não aos 40, eu acho muito boa, Exato. assim. Uhum. E tem um trecho que ela vai falando, cada manhã vai mudando, né? A filha muda e tal. Ela fala assim, essa luta constante que essa luta pela permanência, né? Ou seja, a gente não querendo que nada mude, né? Sendo que a impermanência ela é a característica da vida, né? Mas a gente está sempre querendo manter, né? Não, nada pode ser mudado, é o que vai nos garantir, né? E aí eu acho que isso que a Thalita está dizendo, né? Ela sente saudade, é o que? Da minha juventude, porque no fim ela também. O tempo foi passando, né? Então ela já foi deixando de ser aquela jovem que ela era quando o André morreu, né?
E até a primeira cena, né, que é do quadro, né, que é um quadro que eles compraram juntos, né, e aí vai lá, ela também não consegue colocar ele na parede, né, por um tempo assim longo, né. Eu não lembro se ela coloca na parede, A Madalena coloca porque para ela, elas se ajudam. Madalena. Madalena faz tudo. tá. Madalena resolve tudo. É, elas vão buscar juntas, né? Sabe que essa questão de que eu estava falando que o livro inteiro é esse luto dela, que você não vê mudança. O ponto que eu acho onde há um movimento em relação a isso é quando ela tem aquele pesadelo, né? Que ela sonha que ela tá com o Miguel, até numa situação assim mais sensual, né? De camisola ali no quarto e tal, e ela no sonho fica pensando que ela não pode dormir, que ela tem que ficar ali acordada para o Miguel não pular. Achei esse sonho bem impactante assim, né? E ela acaba dormindo e o Miguel pula, né? Quando ela acorda, ela já acorda com as sirenes, né? Com os barulhos da sirene. Eu acho que nesse momento vai se dando conta que não tem como ter controle, né? Não dá para ela. E se, principalmente se a Madalena tivesse impedido, se a Madalena tivesse lá. Então acho que é um sonho muito impactante esse sonho que ela tem. Acho que é uma construção bem legal da autora de colocar esse pesadelo. E é mais pro final, né? Mais pro final. Ela fala assim: não posso dormir, dentro do meu sonho não posso dormir, preciso ficar vigilante. Que também deve dizer de como que essa mulher ficou depois disso, né? Tem um momento que ela fala sobre a filha, né? A filha é alguém que não poderia morrer, né? Então ela não poderia fazer muitas coisas porque não podia morrer. Já tive a minha cota de mortes, né? Aqui, né? E a gente vai ficando com notícias da sobrecarga sobre essa criança, né? Claro, de tudo isso. Ela reconhece, ela sempre reconhece, né? Ela sabe disso, que ela fala, ninguém pode morrer, mas ela pode menos ainda, né? Ela também não tem, ela não tem mais, ela tem o direito de não perder mais ninguém. Aí na página, bem, já no final, quase, eu achei tão bonito quando ela fala assim. é, Me chamou a atenção como ela consegue ver também que ela não conseguia transmitir o amor que ela tinha pelo André para a filha, né? Porque a filha não conviveu com essa pessoa, né? E aí ela fala, na 163, quando elas percebem que ela já conhece a Madalena ao dobro, conviveu com a Madalena o dobro do tempo que ela viveu com o André, né? E ela fala assim, André, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, já metade para o final. Viver com o André jovem e distante, que não interessa para ninguém além de mim, nem mesmo para filho, em quem despejei tudo que não coube em mim, e não tive em quem deixar. Deixo nela tudo que não contém em mim. Que a filha também foi continente para ela, né? Para essa dor que às vezes transbordava. E aí, talvez por isso a filha seja tão contida também, né? Não era uma criança que não fazia muito barulho, que não insistia muito, não batia o pé. Uhum, uhum. Tem uma coisa sobre a maternidade, tentando explorar um pouco mais as cenas que ela aborda a maternidade, que eu gostei muito, que é na 113, que ela fala sobre a transformação que é ter um filho, né? Lá no início. Então, assim, ela fala assim: um filho transforma. Talvez um filho seja a melhor solução para quando não queremos ser mais o que somos e é preciso revolucionar cada segundo de nossas atividades. Acho genial. Essa moça, essa autora encontrou uma frase genial para falar sobre maternidade, né? Ela tem várias frases geniais no meio desse tema grande que é o luto, né?
Eu até fiquei pensando que muito das questões sobre quero ou não quero ter filhos, terei, não terei, acaba passando por isso, né? Como dá para não transformar, dá para manter tudo do jeito que está, né? Então, acho que dá para pensar um pouco a partir dessa frase dela sobre essa grande questão, né, que as pessoas que não tem algumas pessoas que querem muito ter filho, têm muita certeza, mas quando fica essa dúvida, muito provavelmente as pessoas vão se havendo com essa questão, né? Bom, vai ter muita transformação, quero ou não quero, né? Essa mudança. A mudança vai acontecer de qualquer jeito, né? Por causa da impermanência, né? Mas é uma, uma tentativa, uma ilusão de não mudar, né? Também pode ser. Eduardo. Eu acho, eu não lembro quem falou aqui, né? Acho que foi a Laura que falou sobre não ter ficado com a lembrança do livro ser algo tão sobre maternidade e tal. E aí, escutando vocês falando, para mim, assim como a Laura, né? Eu falei no último encontro, eu tenho filhas gêmeas, né? De 7 meses. Então, acho que eu estou num processo parecido assim com a Laura nesse sentido, né? De estar vivendo muito forte esse início da maternidade. E acho que talvez o link maior do livro com a maternidade seja essa questão do luto mesmo. Talvez por isso por isso que a Ana é tão pesada, né? Quando a gente vai lendo, é, tão egoísta, tão não sei o que lá, porque ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando muito nisso, né? A maternidade tem toda a beleza e tal, mas é uma eterna despedida de coisas, né? Você começa ali se despedindo, sei lá, do vinho que você podia tomar, e aí você tá grávida, você não pode mais beber, aí você não pode mais fazer o que você fazia, porque seja por uma questão física que não é mais possível, ou por alguma restrição, aí depois vem o neném, você não consegue fazer, porque você simplesmente não consegue fazer, mas quase nada, e aí você começa a entrar também num processo de despedida do bebê, né? Porque um dia é isso, as meninas começaram a comer, então agora, tipo assim, vocês não querem mais mamar? Tipo assim, vocês comem a fruta e vão brincar? Então você vai se despedindo, né? E acho que talvez tudo para Ana tenha sido muito pesado, né? Porque ela teve um corte muito forte, né? Ali com o André. E aí uma cena que veio à minha cabeça ouvindo vocês é a cena dela passando creme na Catarina, que ela fala, aí todo dia eu passava aquele creme super gostoso, ela dá um adjetivo assim que eu não lembro, e aí ela fala, e quando eu descobri que a Creme Francisca perfeito, eu repassa acho, né? creme perfeito, e aí É. ela fala, quando eu descobri que a Francisca repassava o creme, eu falei, por que você está repassando o creme? Eu nem isso, né? Não sou suficiente, nem o creme não está passando bem, o creme, eu sei que você é muito melhor do que eu, então, assim, uma defesa, acho que assim como ela diz para a filha, você não pode morrer, é também assim, peraí, isso daqui você não vai me tirar, né? Você pode, já me tiraram tudo, eu já sei que você é uma mãe melhor do que eu, uma pessoa melhor do que eu, mas passar o creme delicioso você não vai me tirar. Então, acho que talvez esse seja o link, né, com a maternidade, né? O luto em seus vários níveis, e a Ana está vivendo ele em vários lugares, né? Exato. E ela também já fala assim: eu nunca mais fui para Catarina a mãe do creme perfeito, né? Aquele momento de tanta intimidade que elas tinham. Acho que ela fala mais ou menos assim, né? Que aquilo, para ela, aquele foi o ápice da intimidade que elas tiveram, né? Que elas conseguiram construir. E conforme ela ia crescer, não tem mais o creme, né? E aí ela talvez não conseguia perceber na maternidade dela os momentos em que ela tinha intimidade de outra forma, né? Mas ela também estava tão culpada. Tem uma cena bonita também quando ela vai acho que é a festa de encerramento da escola e que a filha fica muito feliz que ela tá lá e ela fala: ela achou que eu não ia vir? Como assim ela achou que eu não viria nessa festa? Né? Que a filha ficou em êxtase porque a mãe estava lá. E aí ela fica imaginando qual é a imagem que a filha tem dela, né? Se ela seria uma mãe que não iria nessa festa.
E ela fala assim que a filha vai mostrar, "Ai, mãe, olha, eu estudo aqui." Ela fala, eu sei que você estuda aqui. Daí ela pensa, eu sei, você tem uma bolsa por causa da Madalena, mas fui eu que escolhi, né? Ela fica reafirmando as coisas que, mesmo assim, mesmo em luto e muito fragilizada naquela situação, mas ela estava, né? Ela deixou cair a bebê uma vez só, também não foi nada demais, né? Claro que foi aquele momento que apareceu a Francisca, mas ela deu conta, né? Com muita dificuldade, mas até aquele momento ela deu. É, e ela não conseguia também reconhecer isso, mas eu acho muito real. E eu fico pensando, que sensibilidade dessa narradora, né? Dessa escritora para pegar essas cenas, né? Da intimidade mesmo da maternidade, desse começo da maternidade, Uhum, uhum. desse cuidado, né? Inicial e nem tão inicial, tá na escola, mas que a gente se reconhece, né? Sim. Eu tô pensando aqui enquanto vocês estão falando, essa coisa tanto do bebê invasor que surgiu, né? Essa coisa da Laura também não ter lembrado tanto da maternidade, é, e acho que a Maísa falou essa coisa de não ser quase assim, ela não tinha contado, né? Acho que isso é muita coisa, ela não tinha contado ainda da gestação. E daí, de repente, o pai morreu, né? Assim, o pai do bebê. E essa a sensação que me dá é que ela não teve muito tempo de idealizar, né? Porque normalmente o bebê ele é visto assim, né? Quando a gente pensa nas teorias e tal, como um invasor, meio pela diferença do bebê imaginado para o bebê real, né? Assim, tem esse choque, né? É quase uma sensação de que, quando vocês estavam falando, assim, me veio essa sensação de que quase como se essa maternidade ela fosse meio secundária diante de tudo, assim, é tipo, tem isso e ela ainda tá grávida, sabe? Tem tudo isso e ela ainda tá grávida, é quase como um apêndice, assim, né? Tanto é que essa cena não, claro que a maternidade, ela vai ocupar muita coisa, né? Mas ela sobrevivia, me parece, ao luto e à maternidade, né? E sentia meio. Porque uma coisa que é curiosa, também pensando nessa história de idealização, tudo, é como eu não lembro, não sei se eu perdi alguma coisa, mas a sensação que eu tenho é que em nenhum momento ela relaciona muito a bebê ao pai, assim, né? Num sentido de ser a presença dele ali, né? Assim, Uhum. parece que são coisas diferentes, né? Porque eu acho que poderia ser uma coisa natural, assim, né? Do tipo, ele se foi, mas ele ficou Continuou ali. através dela, né? Mas É, não tem essa ponte, essa passagem, assim, né? E eu ia falar mais alguma coisa. Ah, essas coisas da escola, né? Que é quando ela vai se dando conta das ausências dela mesmo, né? Que eu acho que tinha uma coisa de uma música que ia ser surpresa, né? E que ela vira e fala: Meu Deus, eu nem perguntei, eu nem sabia que ia ter uma música, ela nem deu oportunidade, eu nem dei oportunidade para minha filha de me contar que ia ser uma surpresa, porque eu nem estava, né, assim, nem me passou pela cabeça, né? Daí ela vai sentindo essas culpas, assim, né? É uma sensação de sobrevivência para mim esse livro, sabe? Assim, é uma coisa assim de uhum. e todo mundo e vai criando esse cerco em volta dela tanto da Francisca, tanto da menininha Catarina também que vai entendendo que não dá para pedir muita coisa dela e também da Madalena que vão enredando assim porque vem que ela está ali sobrevivendo, né? E ela fica meio egoísta mesmo. Egoísta não Sabe, sentido. Renata? Não, desculpa, termina. Pode falar? Não, pode falar. Não, isso que você falou é que em nenhum momento ela traz como a presença do André, né, o pai. E aí eu me lembrei que quem traz isso é a Catarina em algum Catarina, no momento, na hora Fantasma. do melão, né? Você não gosta de Ah, melão. O papai gostava de melão? Não, acho que ele hum, deve. Eu sei lá se ele gostava de melão, sabe? Aí ela já tá perdidona. E aí a Catarina resolveu assim, não, eu acho que gostava, porque se você não gosta, eu gosto, o tipo assim, aham, é isso que tem dele em mim, né? hum, E aí ela começa. Decide, Aí ela né? tenta acompanhar a filha. Não, eu acho que ele gostava, porque ele era biólogo, e a uhum. natureza fez um esforço grande para fazer uma fruta grande, então ele deveria gostar. Mas quem traz esse elemento da conexão com o pai é a própria Catarina, né? É.
A Catarina vai dando um jeitinho ali, né? Que Parece. trabalho essa criança teve, né? É, é. E aí eu fiquei pensando também, a hora que a Eduarda estava falando, né, da gestação de gêmeos, a cena do acidente, né, que aí ela fala que dois corpos misturados ali parecia uma coisa só, e aí eu penso na questão da gestação, né? E aí ao mesmo tempo que é um corpo, né, mais um, ou é mais dois, né, a cena primeira ali do livro, né, quando o Miguel pula lá, e aí ela fala ali numa parte, né, que aqueles corpos estão, né, se perde ali, não sabe quem é quem, né? E eu pensei na questão da gestação, né, dessa situação do corpo mesmo, né? Fiquei pensando nisso. Sim. Pensando mais uma vez no arco, né? Na página 8 ela fala do Miguel, ela fala assim, quando tem essa cena deles dois, né? No último parágrafo, o André, dobrado, ficou um trava-língua, dobrado ao meio, os paramédicos tentando separar os dois, o que fez de fato parecer que era uma briga agora em câmera lenta. Eu não entendi, continuei olhando a cabeça aberta do André embaixo desse outro homem que a gente não conhecia. Não sei se tínhamos visto alguma vez, mas era um homem sem importância nenhuma. E ela fez, né, um esforço para colocar ele, manter ele nesse lugar, né? Ela não, às vezes parece que os pensamentos invadiam, né? O que aconteceu? Como que ele não conseguiu fazer uma panela de brigadeiro a mais para postergar, né? Quem que não faz? Quem não cede, né, o prazer de uma panela de brigadeiro para continuar um pouquinho mais? Mas ela ficou nessa fantasia, o Miguel ficou nessa fantasia dela, né? Mas ela não, só no final que ela se abre para conseguir escutar quem era esse Miguel de verdade, né? Porque às vezes a Madalena tenta falar, não, mas a gente vivia bem, a gente era feliz, ele era um cara legal. Não, não quero saber quem é esse cara. Esse cara matou o marido dela, né? Uhum. A reação foi de muito ódio, né? Acho que a questão é que dura anos, né? Esse é um problema, né? Assim, a gente lê essas expressões desses sentimentos hostis, eu acho que é muito verdadeiro, né? O que é preocupante porque é isso, é um processo que dura anos e sem muita transformação. Por isso que eu acho que o momento do pesadelo é um momento que me traz uma esperança de que tem um processo de elaboração ali, né? Boa noite. Eu não achei aqui a mãozinha para apertar, então tô falando. Primeiro, pedir desculpa pelo atraso, né? E é a primeira vez que eu venho para aqui para o grupo. E, assim, para mim foi quando eu vi que iam falar do livro, eu fiquei, assim, encantada, porque era um livro que eu estava na expectativa de ler e eu tinha acabado de pedir. Quando eu pedi, um dia depois, assim, eu vi que ia ter o grupo. Eu fiz, não, tenho que. Então, aí eu li rapidinho e eu tô, assim, junto com quem amou e com quem, assim, leu rápido, porque eu fui tomada, assim, pela narrativa da Mariana, não conhecia ela. Nunca tinha lido nenhum livro dela e eu fiquei assim apaixonada, assim, apaixonada. E assim, acho que são vários pontos realmente, assim, né, do livro. Não vai dar para eu comentar tudo que eu pensei. E aí, ouvindo vocês falando, eu fiquei pensando mais outras coisas. Não vai dar para comentar tudo, mas eu acho que o que eu queria pontuar assim mais para mim é que é isso, né? Assim, acho que a escrita da autora, né, a forma como ela usa das palavras, da narrativa, enfim, e, eu fiquei pensando assim, sobre a palavra no livro, né? Assim, como Madalena traz as palavras também para Ana, né? E o uso dessas palavras na medida em que Ana suporta, né? Porque Ana fica nessa evitação de escutar digamos assim, o resto da história, né? De escutar mais sobre a história e poder, talvez, com isso elaborar o luto dela também, enfim, né? Ampliar essa narrativa, enfim. E aí eu fiquei. Aí tem um trecho, né, que a Mariana fala disso, assim, que ela diz assim, na página 51, praticamente, que ela fala assim: ela, Madalena, me faz reparar nas palavras como elas são. Aí ela diz: eu inteira rodeada dos pensamentos de morte, e mesmo assim
era capaz de pensar no termo caixão aberto, que eu acho que era do trabalho dela, da arquitetura, era capaz de pensar no termo caixão perdido apenas no léxico cotidiano de trabalho, sem preenchê-lo dos meus horrores. Aí essa parte para mim foi linda, assim, até pensando na clínica, né? Foi preciso estar com ela alguns anos para que ela me contaminasse as palavras, abrisse todos os lados que as palavras podem ter. Madalena, um espelhinho semântico refletindo as palavras ao contrário, para que eu e Catarina a estranhássemos. Assim, eu li e me arrepiei, assim, eu achei de uma beleza, assim, né? E é isso, por mais que ela se negasse a escutar, né? E Madalena, a hora invasiva, a hora atrapalhada, mas Madalena vai ali respeitando, a hora parece que respeita demais, né? Enfim, mas enfim, vai ali tentando. E aí, eu acho que no fim do livro, né, ela se abre para o mundo, porque ela viaja, mas ela se abre também para as outras, assim, digamos assim, o resto da história, né? Assim, ela se abre para escutar a Madalena também. Enfim, tem outras mil coisas, assim, dentro do que vocês falaram, também que eu fiquei pensando, mas queria trazer essa dimensão, assim, da palavra, né? E da importância da palavra e como isso aparece, assim, esse trecho para mim representa bem, assim. Mas, assim, eu fiquei encantada. Então, assim, se depois vocês tiverem lido já outros livros da Mariana e tiverem indicação, porque eu lendo os títulos e as sinopses não me encantei por nenhum outro, mas eu gostaria de me encantar. Então, se vocês tiverem indicação de outros livros dela, por favor, aceito. Me falaram, uma pessoa, uma amiga, professora de português, ela falou que esse é o que ela mais gosta. Também fiquei um pouco decepcionada, porque eu queria que todos fossem assim, tão bons quanto, né? Mas aquele outro, se não, que ela fala do luto também. Eu não sei qual que é o outro. Eu não lembro. Eu acho o Deus me título. chamar, eu vou, não vou. É, Esse eu tinha visto o nome, pronto, foi esse, foi o único que eu fiquei interessada. Só que eu achei meio que impossível. Eu vou ver se no Kindle tem, mas assim, eu achei como se meio esgotado, assim, uma coisa meio assim. Mas. Agora, Thalita, desculpa, você tinha falado de como se escutado Mariana falando. É algum vídeo, é alguma um entrevista dela? podcast que é um clube do livro, é um clube do livro da Eldorado, que a Roberta Martinelli entrevista ela. A primeira parte é com uma livreira, é sobre esse livro. A primeira parte é com uma livreira da Livraria da Cidade que indicou esse livro para a Roberta Martinelli, e aí depois, na segunda parte, ela conversa com a Mariana. É muito interessante também. Obrigada, vou procurar. Não sei se cortou. E eu acho, Laura, já vou te dar a palavra, mas eu acho tão bonito porque ela, quando ela fala da palavra, né, isso é bonito porque é o que a Madalena, uma das coisas que a Madalena transmite para Catarina, né? A Catarina também tem esse gosto pelos verbos, pelas palavras. E a Ana reconhece isso, né? Ela reconhece a Madalena na Catarina, traços da Madalena na Catarina, né? É bonito isso. Ela não fala do André, mas ela fala disso da Madalena, né? De outro livro que a Clarice perguntou aí de outro livro, eu li A Árvore Mais Sozinha ou Mais Triste do Mundo, alguma coisa assim. Eu gostei assim do livro, mas é um livro mais triste, mais pesado, se passa tudo numa zona rural, assim, é muito outra, é bem outro contexto, assim, mas é bom também, gostei desse, traz outras questões, nada a ver de luto e tal, mas é bom, bem bom também o livro, vale. Você gostou? É muito bonito, não sei, a gente está terminando, né? É, na última página, quando ela fala assim, é, só um parágrafo, foi na metade, assim. Madalena me viram o sorriso escancarado e limpo, né? Pensando nessa diferença do semblante, né? Os cantos dos olhos empinados de contentamento, a janela aberta na sala, as cortinas batendo de leve nas costas do sofá, não tem nada que ela precise dizer a essa altura. Estamos subitamente tão completas. Que é o primeiro momento em que ela, que estava se sentindo tão carente, né, tão esvaziada, e ela
ela tinha direito a tudo, né? Que no momento que ela sente ela tem alguma sensação de plenitude, né? Fugaz, que é claro, mas ela tem essa sensação, ela volta a ter isso, né? É muito bonito porque termina com essa esperança, e aí temos tempo, temos tanto tempo. Uhum. Eu queria só comentar uma parte também com relação à maternidade, as frases que foram me capturando, né? Na página 14, ela, logo no início, que ela tá assim, não perguntei se eles tinham filhos ou não, e aí ela vai falando sobre isso, sobre a pergunta, sobre as pessoas perguntarem, ah, você tem filhos? Não tem. Aí ela falou assim, ninguém nunca me perguntou até hoje por que eu tenho uma filha. Né? As pessoas perguntam por que você não tem filho, mas por que você tem a filha, né? Uhum. Você tem, mas por quê? Se alguém pergunta para um casal que não teve filhos, só uma das possíveis respostas é feliz. Nenhum dos dois queria. Um dos dois não queria. Não conseguimos. Nasceram mortos. O marido se matou antes. Nenhuma dessas alternativas seria possível de ser boa, né? A única boa é nós não quisemos. Né? Mas é interessante, porque isso é uma questão que as pessoas que optam por não ter filhos estão o tempo todo dizendo, nossa, você tem que ficar respondendo o tempo todo, por que eu não vou ter filho, não quero, não sei o quê. E aí ela fala assim, pra mim nunca perguntaram por que eu escolhi ter filhos, porque eu tenho uma filha, né? Aí é natural, né? Tudo bem. É. Ela fala, não sei ao certo porque eu tive a minha filha. A gente nunca sabe exatamente por quê, né? É, claro. Mesmo quando a gente tem, né? Ah, porque eu quis. É. Isso é muito, mas não é tudo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa que não pôde falar ainda, pra gente finalizar? Como a gente combinou esse horário das 9, né, Thalita? Então Sim. a gente pode encerrar. Então, de minha parte, eu quero agradecer a presença de todo mundo e adorei a conversa, compartilhar as ideias, ouvir as experiências de vocês com o livro. Está sendo uma grande satisfação fazer esse grupo de leitura aqui, de debate sobre esses livros. Mais um que foi muito bom. Legal. Verdade. Foi muito. A gente termina o ano, né? Um ciclo, e foi muito. Todas as leituras foram muito boas, né? A leitura de todas as participantes muito boas. Sempre enriquece, a gente escuta alguma coisa, pensa em alguma coisa que não tinha pensado. A leitura compartilhada é muito rica. Acho que a gente sai enriquecido mesmo desse encontro. E a ideia é que a gente continue no ano que vem divulgando pelo Instagram, né, com novos livros. Então sintam-se convidadas para 2026. Ai, que susto falar isso já, 2026. Mas sintam-se convidadas. E agora que está gravado, a gente vai colocar acho que no canal do Lipsic, né? Provavelmente, né? Aí a gente compartilha nas redes também, se vocês quiserem compartilhar com alguém sobre o debate para outras pessoas conhecerem esse projeto. É muito bom. Vai ter que começar a entrar mais arrumada, então, já que vai publicar. Lembra, né? A gente lembra, ai, isso vai ficar para a posteridade. Legal. Então, obrigada, gente. Boa Obrigada. noite. Obrigada, boa Obrigada. noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa Tchau, boa noite. noite. Foi. Mais um, muito bom, né? Pois é. Muito legal. Bom, muito legal. Eu acho que. é, eu acho que foi muito bom. Ai, a gente vamos parar, né? É verdade. Vai ter que editar.